Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, dando continuidade aos nossos estudos sobre os idealistas, né? Os idealistas alemães. Bom, em que pé nós estamos? Nós falamos sobre o Kant, nós conversamos sobre de que modo o Fichte consegue conciliar a filosofia de Kant, nas palavras de Fichte, consegue resolver os problemas deixados por Kant. Esses problemas eram, segundo Fichte, dois, pelo menos, né, os dois principais, que eram o seguinte: incapacidade de unir a filosofia prática com a filosofia teórica, ou seja, de unir moral com entendimento e teoria do conhecimento. E o outro ponto era aquela cisão bem conhecida de Kant, de que é impossível conhecer o mundo em si, né? A coisa em si, o mundo fenomênico, nós conseguimos entendê-lo, nós conseguimos, compreendê-lo, conhecê-lo a partir das formas puras da sensibilidade a priori, porém, o mundo em si, o mundo numênico, a coisa em si, a coisa numênica, ela, segundo Kant, ainda está vedada para o nosso conhecimento, certo? Nós vimos de que modo que o Fichte consegue resolver, né, essa ideia. Ou seja, no caso lá do Fichte, o eu ele é posto, ou seja, ele é um eu em si, né? Ele é um eu absoluto, vamos colocar assim, embora essa palavra absoluto ela tenha significados muito específicos dentro do idealismo. Esse eu ele é colocado, ele é posto, para que o eu de fato possa se reconhecer enquanto eu. Ele precisa da sua contraparte, essa contraparte é o não eu, né? Ou seja, o mundo, a natureza, né? A natureza, o mundo externo, e a partir dessas relações entre eu e não eu, que o mundo e a natureza e a atividade, a filosofia prática e a filosofia teórica são conciliadas, né? São conciliadas. No caso do Fichte especificamente, ele é entendido, né? Ele é conhecido, não por ele próprio, mas a denominação que se deu a ele pela história da filosofia foi de que ele era um idealista da subjetividade, né? Um idealista subjetivo. Por quê? Porque tudo parte do eu, né? Porque tudo parte do eu. No caso do Schelling, ele vai fazer um movimento inverso, né? Ou seja, o Schelling ele é compreendido dentro da história da filosofia como um idealista objetivo, um idealista da natureza. Por quê? Porque tudo se inicia na natureza, né? Tudo se inicia com a natureza. Ou melhor dizendo, a natureza é o início, né? A natureza é o pressuposto. Não por acaso, o Schelling ele vai ser o porta-voz de toda a filosofia romântica, de toda a filosofia romântica. Bom, dentro dos nossos propósitos aqui, eu vou me fiar, né, apenas na relação que o Schelling estabelece entre natureza e eu, ou natureza e espírito. Ao invés dele falar eu e não eu, ele vai dizer espírito e natureza. Eu vou me fiar apenas nisso, né, dentro dos nossos propósitos aqui de vestibular, de ensino médio. Não vou, né, estou longe da pretensão de querer extinguir, de querer trazer à tona todos os problemas que Schelling coloca. E por quê? Porque é uma tarefa quase que impraticável, afinal de contas, ele, segundo os estudiosos de sua filosofia,
Segundo eles, é possível apontar em Schelling 5 filosofias diferentes. Em outras palavras, 5 modos de se pensar, né? É um filósofo que, de fato, nunca sossegou a vida toda dele, foi sempre uma reconstrução, muito próprio também do pensamento romântico e de um pensamento dialético, né? Muito próprio. Ele talvez tenha sido aquele que encarnou melhor essa ideia mesmo de movimento, de dinâmica. Então é possível perceber até 5 tipos, 5 maneiras de pensar diferente no próprio filósofo. O que nós iremos tratar? Nós iremos tratar da sua primeira e segunda fases. Essa primeira e segunda fase são aquelas mais entendidas, de novo, pelos estudiosos de Schelling como as fases mais importantes, né? Como as fases que conseguem dialogar com a tradição filosófica. Porque o que vem depois já é uma filosofia em que ele tem Bom, contando muito rapidamente, o Schelling se apaixona por uma mulher casada, os dois, o casal, né, era um casal de amigos, o sujeito era amigo dele, ele se apaixona pela mulher desse amigo, esse casal ele se separa amigavelmente. O amigo sabia, né, do amor, da paixão entre os dois. Simplesmente eles se separam. Schelling desposa então, Caroline, o nome dela, desposa então de Caroline e eles têm uma vida muito feliz e muito produtiva do ponto de vista filosófico pelo Schelling. Só que ela morre, né? Ela morre e ele entra numa fase de misticismo, uma fase mais obscura de pensamento, e isso dá uma embaralhada no discurso filosófico, né, velho? Não tem como, não tem como. É um momento de muito abatimento da pessoa Schelling. E a partir desse episódio, a sua filosofia ela vai tomar outros rumos, né? Dentro do misticismo, dentro da religião. Então, a sua primeira e a segunda fases, aí, digamos, são as fases propriamente filosóficas do pensamento de Schelling, certo? Bom, então vamos começar. A ideia, moçada, é que vocês tenham muito claro o que é o pensamento do Fichte, né? O Fichte, então, ele parte lá daquela ideia de que existe um eu e esse eu ele se desdobra no não eu, né? Ele se contrapõe ao não eu e a partir então desse contato que tudo o mais é possível. Natureza, ações, né? A moralidade, a liberdade, etc. Bom, então, se Fichte ainda tiver meio complicado de entender, se tiver ainda, né, assim, eu sei, mas não sei, volta lá que vai ser essa aula sobre o Schelling será mais proveitosa se você tiver o Fichte bem claro aí na cabeça. Bom, o Fichte ele vai fazer um movimento inverso desculpa, o Schelling fará o movimento inverso do Fichte. E isso, gente, explicitamente, Schelling dirá, Fichte ele fez o movimento que foi o seguinte, ele partiu da imaterialidade para chegar à materialidade, ou seja, à natureza, à objetividade. Eu farei de que modo que eu mostrarei que é da natureza que se cria o eu. Né? É da natureza que se cria a consciência. É da natureza que se cria a espiritualidade. Olha essa frase
que ela servirá de norte aqui para os nossos estudos. A natureza deve ser o espírito visível. O espírito, a natureza invisível. Só por olhar essa frase, só pelos conhecimentos que você tem de dialética, você sabe que não existe uma contradição. Existe o quê? Uma união de termos, e esses termos, se conciliando, gerarão alguma coisa superior à simples oposição, né, desses dois termos. Aí, natureza de um lado, espírito do outro. Bom, o que o Schelling fará? Ele, ao contrário do Fichte, que postula o eu, o Schelling ele postulará a natureza. Então ele vai dizer o seguinte: a princípio, o que existe é a natureza. Lembre-se sempre da relação de Schelling com os românticos. Ah, não lembro arte romântica, não lembro o romantismo. Velho, temos aula lá, umas 3 aulas sobre o romantismo. Divirta-se. Bom, então, a princípio existe a natureza. A natureza, ela é composta por duas forças. Uma força expansiva e uma força limitante. Né? Vamos colocar aqui para facilitar. Né? Então, a natureza, vamos lá. A natureza, ela tem duas forças. A força não, vamos colocar ao contrário, né? Expansiva e a expansiva e a limitante. De onde ele tira isso? Os seus estudiosos, né, os doutores em Schelling, dirão que Schelling manteve uma ligação, um estudo muito próximo das descobertas científicas, principalmente a eletricidade, o magnetismo, né? São forças que, de fato, existem na natureza, são movimentos que a natureza realiza e que, portanto, não existe apenas uma ideia metafísica aí. De fato, a natureza, né, se você pensar na eletricidade, se você pensar no magnetismo, se você pensar nas reações químicas, elas, todos esses fenômenos, eles são caracterizados por essa força, né, por essas duas forças. Uma força de expansão, portanto, de aumento, né, e uma outra força de limite. Então, são forças opostas, mas que trabalham dentro, evidentemente, de uma visão dialética, são forças opostas, mas que trabalham para que a natureza possa fazer o quê? Se elevar, né? Para que a natureza possa progredir, para que a natureza possa sair de um estado X e passar a um estado X mais 1, depois mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Bom, falemos um pouquinho aqui então. Então, essa natureza, ela tem essa força, né? Então, vamos imaginar aqui para ver se facilita, vamos imaginar que a princípio você só tem natureza. Essa força expansiva e limitante, elas são forças que constituem a natureza, porém são forças inconscientes. Então, a princípio, a natureza, vamos lousa, a natureza, ela é inconsciente. Quer dizer, todos os fenômenos naturais, e moçada, não abstrai tanto aí. Nós estamos falando da criação do mundo. Nós estamos falando das coisas que existem no mundo. Rochas, mares, lagos, peixes, cavalos, etc. etc. Né? É uma força, então, que se expande, que vai tentando atingir o ilimitado, né? Porém encontra barreiras, porém encontra certos limites.
limites que ela não pode ultrapassar. Então, uma vez atingido esse limite, o que nós temos? Um salto dialético. Né? Gente do céu, para quem hoje olha uma teoria da evolução animal, puta, o cara está falando a mesma coisa, só que em filosofia. Né? Ele está falando a mesma coisa, mas de modo filosófico, não em filosofia, de modo filosófico, certo? Né? É isso que está falando. A hora que, digamos assim, uma espécie atinge o seu limite, pela lei da evolução, ela vai. Alguns irão perecer, evidentemente, mas aqueles que sobreviverão um grau a mais, né? Sobreviverão de maneira melhor. Bom, para encurtar a história, dentre esses sucessivos diálogos entre a força expansiva e a força limitante, nós atingiremos finalmente, né? Então, tudo isso aqui gerará, vou colocar assim, tudo isso aqui gerará o homem, gerará o ser humano. Então, o que é o ser humano? Do ponto de vista natural, o que é o ser humano? Ele é a escala, ele é o ponto de maior evolução da natureza. Olha lá, a natureza deve ser o espírito visível. O espírito visível, né? É a parte. O homem é aquela coisinha que concentra dentro dele todas os embates, os conflitos entre a força expansiva e a força limitante. Até o ser humano, todo o processo, todos os fenômenos naturais, como disse, eles são inconscientes. No ser humano, o ser humano será aquele que irá portar a consciência natural. Ou seja, o ser humano é aquele que irá portar a consciência da natureza. A consciência da natureza está no homem. Só o homem é capaz de olhar para a natureza e ser consciente dela. O cavalo não pode, o cachorro não pode, a rocha não pode, o pedregulho não pode, mas o homem pode. Só o homem, portanto, é capaz de entender. Isso que é ser consciente, saber que, né? Só o homem é capaz de entender o que é a natureza. Como que a natureza se desdobra ao longo do tempo. Fantástico, né? Fantástico. Olha só a frase de novo. A natureza deve ser o espírito visível. O espírito, a imaterialidade, a consciência, a natureza invisível. Então, aqui no final, vamos colocar, o ser humano é aquele, eu disse portar, né? É aquele que carrega. O ser humano, ele carrega a consciência, ou, se vocês quiserem, o espírito da natureza. O ser humano, por fim, é o produto mais bem acabado da natureza. Por isso, moçada, que o Schelling ele é considerado um idealista objetivo. Veja, o ser humano ele não está posto de antemão. Ele não existe de antemão. Nós somos
partes da natureza. Veja, por isso o romantismo vai pegar Shelley, vai abraçar, colocar no colo, beijar na boca. Porque justamente os românticos falarão mormente sobre o poder que a natureza exerce. O homem, ele não é uma parte separada da natureza. O homem é natureza. A natureza, portanto, ela é uma... Aliás, o homem, portanto, ele é uma ramificação da natureza, ele é produto da natureza. Por isso que você vai ver lá todas aquelas representações no romantismo que dão um enfoque para a natureza, que dão um enfoque para as sensações, que dão um enfoque para tudo aquilo que é irracional. Né? Para tudo aquilo que é irracional. Então, o homem, ele representa essa parte consciente, porém, a natureza ela é inconsciente. Quer dizer, ela faz porque ela faz. Né? Os fenômenos se manifestam porque eles têm que se manifestar a partir dessas forças expansiva e limitante. Né? Expansiva e limitante. Bom, para a gente finalizar a aula, né? Espero que tenha ficado claro até agora. É aquilo que eu disse. Se você entendeu o Fichte, você faz o movimento inverso, você chega ao Shelley. Lembrando que isso que nós estamos falando é da sua filosofia primeira e segunda fases. Né? As outras partes nós não estudaremos, é muito mais complexo e é muito diferente disso. Né? Quando ele foi louvado, né? Louvado pelo romantismo, endeusado pelo romantismo, é aqui. Né? As outras fases ele já está em decadência, o pensamento perde muito rigor e ele próprio acaba caindo no esquecimento. Né? Caindo no esquecimento. Bom, finalmente, então o que nós temos? Nós temos uma parte que vai, olha só, nós temos uma parte que vai do subjetivo, do eu, para o não eu. Então nós temos um idealismo que parte do sujeito e que cria toda a objetividade, que é Fichte. Nós temos uma parte, que é Shelley, que vai da objetividade da natureza para criar a consciência. Certo? Para criar o espírito, para criar o eu. Então nós temos esses dois movimentos. Os dois movimentos estão presentes em Shelley. Por quê? Porque Shelley, admitidamente, já disse isso a vocês, ele aceita a filosofia de Fichte. Só que ele a complementa. Então ele a complementa de que modo? Saindo da natureza e chegando ao eu, chegando ao sujeito, e finalmente mostrando de que modo que essas duas coisas estão ligadas, estão unidas. Quer dizer, de que modo que a perfeição estará, colocando de maneira filosófica, gente, no vocabulário filosófico é o seguinte: quando que o movimento dialético irá se extinguir? Quando irá parar essas relações de subsunção, de afirmação, de negação, de subsunção, de afirmação, de negação, de superação, de elevação, e etc, etc. Quando isso irá parar? Ela para com a arte. Então, ó, a filosofia da arte, ela concentra dentro dela, ou a arte, a arte é a filosofia, o Schelling dirá. Né? A arte, ela concentra a natureza mais o espírito. Ou a arte, ela une a consciência
a inconsciência com a consciência. A arte, ela é o produto final da história. A arte, ela é o resultado último do que a natureza pode fazer. A natureza pode fazer, não o homem. A natureza pode fazer. Como que a arte irá se manifestar? Aliás, como isso é possível? Ora, do que se vale a arte? Quais são os seus objetos? De onde ela tira, né, o seu conteúdo para representar? De onde ela tira a sua atividade? Da natureza, certo? Então, nós temos rios, nós temos mares, nós temos ondas, nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos várias e várias coisas, certo? Então, a natureza, a arte, ela precisa da natureza como conteúdo de representação, certo? Só que a arte, como todos sabemos, ela não é a natureza. Ela é uma representação da natureza. E essa representação da natureza, ela é feita por quem? Ela é feita por um artista. O artista é quem? O artista é um ser humano. Mais do que isso, para o Schelling, o artista, ele é um gênio. Velho, romantismo, né? Romantismo. Qual que é a definição de gênio? Gênio, para usar o termo do Kant, mas que os românticos eles adoram e adotam. Como assim? A natureza, moçada, o gênio quem é? É um homem, é um ser humano, porém que age de acordo com as leis da natureza. Então ele faz o que ele faz não só de maneira consciente, ele faz como se houvesse dentro dele uma força que o obriga a agir assim. É ele quem cria as regras. Esse é o gênio. Enquanto uns copiam, outros criam. E essa criação não é consciente, não é plenamente consciente. Essa criação, ela vem, de novo, de forças imanentes ao ser humano, forças estas colocadas pela natureza. Muito louco, né? Muito louco. Sou até como místico, mas é assim, né? Então, a filosofia, a arte, né, para a gente finalizar, a arte, ela é o ponto último de conciliação homem e natureza. Ela é o resultado. As obras de arte verdadeiramente consideradas assim, são aquelas em que há a materialização do espírito da natureza, por meio da genialidade do artista. Certo, moçada? Tudo bem? Ficamos aqui. Espero que vocês tenham entendido esse período da história da filosofia. Né? E continuamos a nossa saga aí sobre os idealistas, agora falando sobre o Hegel. Hegel, acho que já deu para entender, ele vai juntar tudo, né? Só que ele não vai juntar só Fichte e Schelling, o Hegel vai juntar toda a história da filosofia. Espero vocês para essa aventura. Beleza? Um beijo. Até mais. Obrigado. Valeu.